Mentor Ricardo Pacheco por aqui, especialista em hipnose, programação neurolinguística, física quântica, o mentor Ricardo Império. Ok? Sejam todos bem-vindos. Você que vai estar assistindo a reprise aqui no canal do YouTube, não deixe de se inscrever e ativar os sininhos de notificação. Estamos ao vivo aqui pelo... Ó, o Rodrigo Hertal já achou, ó. Boa noite, Rodrigo. Rodrigo Hertal, deixa eu ver que mais. Messias Lopes, Rose, sejam bem-vindos. Rose, hoje um pouquinho atrasadinho. Ana Carolina, Rodrigo já chegou curtindo, sejam todos bem-vindos. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo ok? Boa noite, Rodrigo Hertal, Júlio César, Kelly Santos, boa noite, Kelly Santos, Michele Mendes. Ó, chegamos com tudo. Hoje vamos falar sobre como manifestar seus desejos e como você sintoniza na frequência certa dos seus desejos. Michele Mendes, Nadir, seja bem-vinda. Deixa eu ver, Dani Rosa, aquele nosso momento de aguardar o pessoal chegando. Deixa eu avisar lá nos grupos. Cheguei, pronto. Esse é o nosso momento, aquele momento de início, de acalmar a mente, parar na live. Parar de ficar rolando aí a barra de rolagem das redes sociais e se sintonizar com a sua verdadeira fonte. Hoje é dia de aprender. Hoje é dia de mudar a sua realidade. Mas é para poucos, né? Deixa eu ver, Maria, seja bem-vinda. Major. Então, né? Como diz lá na Bíblia, né? Muitos são chamados, poucos escolhidos. Essa é o significado metafísico. Marines, boa noite. Esse é o significado metafísico de quando a gente fala que muitos são chamados e poucos escolhidos. Por quê? Porque o despertar está aí. Estamos na era do despertar verdadeiro da consciência. Gilene, boa noite. Kelly Santos mandou rosa, obrigado. Estamos na era do mais explícita que está a despertar da consciência. Mas poucos são escolhidos. São poucos que ficam em lives como essa. São poucos que pegam um caderninho, uma caneta e anotam, que aprendem, que estudam. G, boa noite, G. Boa noite a todos. Gilene, boa noite. Gilene já chegou dando coração ali. Daniele, boa noite, Daniele. Hoje, sexta-feira, então, né? Que para muitos é um dia de cair na gandaia, para nós é dia de aprender. É dia de expansão de consciência. Boa noite, Helene. Boa noite, Daniele. Júnior Favoretti. Luciene Reis. E olha que maravilha, essa frequência vibracional de 528 Hz. Olha que maravilha. Automaticamente que estamos aqui aprendendo dessa live, eu sempre coloco uma frequência vibracional de fundo. Essa é uma frequência de 528 Hz para atração de dinheiro, né? Frequência poderosa para você. Enquanto a gente fala, você vai ouvindo essa frequência vibracional aí. E também sentindo a energia poderosa, energia de Gilson Souza. Gilson, boa noite, Gilson. Você vai ouvindo essa frequência de 528 Hz. Aqui então, vamos esperar mais um pouco o pessoal chegar para nós darmos início à nossa aula. Hoje nós vamos falar então de como você manifestar seus desejos e sintonizar-se na frequência certa do desejo. Tudo no universo tem uma frequência, tudo no universo tem, né, uma informação e você precisa estar sintonizada com essa frequência daquilo que você deseja. Tudo tem uma frequência, é como você mudar de estação de rádio, né? Você vai colocar na estação A, não vai querer ouvir a B. Você vai colocar na estação A para ouvir a estação A. E as frequências do universo para todos os teus desejos, para tudo, relacionamento, dinheiro, saúde, tudo tem uma frequência. Você tem que colocar ali, né, na estação certa. Somos como rádios, somos transmissores e receptores, ou você pode também entender como uma antena,
Uma antena que transmite e recebe informação o tempo todo. Pensamentos, sentimentos, esses pensamentos que surgem na sua mente aí, temos em torno de 60 a 70 bilhões de pensamentos por dia, né? Por dia. Então, como que você consegue dar conta de um pensamento? Consegue dar conta de um pensamento? Focar nesse único pensamento e trabalhar em cima desse pensamento? Não, né? É difícil. Você se acorda já pensando em correr atrás de dinheiro, pensa em filho na escola. É um turbilhão de pensamentos, é um turbilhão de informações que tem na sua mente e você não dá conta de pegar um, segurar esse e trabalhar em cima desse. É muitas informações, inclusive, por exemplo, nas redes sociais. As redes sociais, você fica vendo vários tipos de vídeos, você fica assistindo aí vários tipos de pessoas falando sobre despertar da consciência e você às vezes fica em dúvida. Cícera, boa noite. Você fica em dúvida às vezes de quem está falando a verdade e quem está mentindo, né? Por quê? Porque você fica perdido, você fica com turbilhões de pensamentos, fica tentando achar formas de sair da vida que você está vivendo hoje, buscando em muitas informações, e essas informações acabam te gerando obesidade cerebral. Não é obesidade física do corpo, né? Como por exemplo, né, obesidade de peso. Não, obesidade cerebral de tanta informação. Já basta os seus 60, 70 bilhões de pensamentos por dia. E aí você fica buscando vários tipos de informações, acarretando, turbinando, enchendo cada vez mais a sua mente de informação. E às vezes você se acha perdido. Você faz vários tipos de técnica. Você faz a técnica do Ho'oponopono. Você fala sobre meditação, sobre oração. E aí você fica... não sabe mais o que fazer. Então esse é o momento de respirar, se conectar aqui. Juntamente você está no lugar certo, na hora certa. Rodrigo Hertal, Caroline Alves estão curtindo. A Caroline chegou. A Marines também está curtindo, está mandando aí presente. Bora então para nossa aula. Como então você manifestar seus desejos e sintonizar-se na frequência certa. Lembrando aí que a forma de você curtir a live aí faz com que a live suba, né? E também é o seu agradecimento aqui ao mentor aqui. Disponibiliza esse tempo, né? Gente, porque estamos quase sem tempo. Estamos abrindo as últimas 2 turmas desse ano de mentoria com valor lá embaixo. E aí, fechou essas turmas aí, não vamos pegar mais turma nenhuma esse ano. Daniele, boa noite, Daniele, começou a seguir. Muita gente, as pessoas querendo entrar, mentoria, mastermind, reunião de networking, muita coisa, a escola quântica, muita coisa. Então vamos abrir essas vagas e no final da live eu vou falar mais sobre isso. E aí a gente vai depois, de repente, bater um papo sobre isso, ok? Vamos ver então como manifestar. Daniele, eu acho que eu não consigo manifestar coisa boa. Não, porque eu sempre oscilo de humor. Vem a tristeza. Pois é, Daniele, justamente era isso que eu estava falando. Por que você não consegue? Porque você não consegue focar. Você não consegue focar. Vamos aqui para o nosso quadro. Você tem que focar em uma coisa. Um pensamento. Esse único pensamento. Você oscila, como você falou ali, ó. Eu oscilo em humor, né? Uma hora tá triste, uma hora tá alegre. Porque você não tem. Na nossa live passada nós falamos sobre foco. Você precisa observar. Você é a observadora, ó. Sempre desenhe esse olhinho aqui. Ó.
Você é a observadora, você observa o seu mundo. E aqui, imagine que esse seu mundo aqui é a sua mente. A sua mente. Então você foca. Você às vezes está se sentindo triste. Às vezes você está alegre. Às vezes você está com ansiedade. Muito disso aqui, gente, é falta de foco. Porque o foco leva também à procrastinação. A procrastinação, ela faz com que você tenha também esse turbilhão de pensamentos, turbilhões de sentimentos ao mesmo tempo. Porque você não tem foco, você não faz, não observa, você não consegue estar. A única diferença que você falou aqui é que você tem, ó, Leandra abençoada, seja bem-vinda, boa noite. Deixa eu ver o que você falou aqui. Ó, eu estou lendo livros, etc. É que só vivo isolada e isso me deixa irritada. Comece então a achar uma forma de você sair desse isolamento, ok? E também ler livros, ler por ler, e ler vários livros, porque você tem assim, ó, olha o que eu iniciei a live falando. As pessoas ficam que nem aqui nessas redes sociais, ó. Ela fica passando. Ela, uma hora ela tá vendo um vídeo de como lidar com a mente. Aí ela vai para um vídeo de comédia, daqui a pouco ela vai para um vídeo de música, daqui a pouco ela... E aí imagina como fica a mente de uma pessoa dessa. Por quê? Porque não tem foco, não consegue parar. Essas redes sociais foram feitas para isso, para fazer você ficar só consumindo e gerando obesidade cerebral na nossa mente. A mesma coisa com o livro. Às vezes, por que eu falo isso? Porque eu pensava assim, eu preciso ler todos esses livros que os caras que os caras me falavam, que os mentores me falavam, de uma vez só. Não consigo. Você até consegue, mas você lê por ler. Você vai ler só frases. Só frases. Você não vai conseguir realmente meditar, aprender, colocar em prática, porque você quer. Eu quero ler o Quem Pensa e Enriquece, ao mesmo tempo a ciência fica rico, ao mesmo tempo o poder subconsciente, todos ao mesmo tempo não tem como. Só aí eu já não estou tendo foco. Eu preciso pegar, por isso que eu parei de comprar livro, só fora os livros que eu ganho de presente, mas não mexo. Por quê? Porque eu releio até eu colocar em prática e até fazer aquilo que o livro pede, que eu aprendo no livro, colocar em prática, e aí sim parto para outro. Então quando a gente não tem foco nas coisas. Leandro abençoada, boa noite a todos. Cheguei atrasado hoje. Não, a gente chegou. A Josi também chegou. A Nancy Alves, ó, eu tô lendo o Caibalion. O Caibalion também, né? Gera os 3 Megistos, os 3 iniciados. Mas aí tem que pegar esse e desmistificar, até saber o que é o todo, o que é a lei do mentalismo, né? A lei da correspondência. Você tem que entender, impregnando sua mente e colocar em prática. Porque o Caibalion mesmo não é só leitura, é prática. Como que se coloca? Eu já fiz a live só sobre as leis herméticas, só sobre as leis universais, só sobre o Caibalion. Tá lá no canal do YouTube. Como que pega a lei do mentalismo e coloca em prática? Não é só, é uma lei, eu preciso entender essa lei. Como que eu coloco essa lei em prática? Lei da causa e efeito. Como é que eu coloco como é que essa lei ela me favorece ou me desfavorece? Ou como é que eu consigo fazer essas leis me favorecer o tempo todo? Rosângela, boa noite. Sim, eu não sei como colocar em prática. Eu estou tentando entender o livro. Ele é bem complexo, principalmente para quem só ouviu falar, viu um vídeo aqui curto nas redes sociais falando sobre o Caibalion, a lei do mentalismo, que um corte é uma coisa, né? Agora ver uma live de 2 horas falando sobre ele, tá nas páginas iniciais, assim. Então, ó, tem que pegar ele e lê, termina, porque ele é um livro bem pequenininho, e aí você termina ele e começa de novo, até que você entenda e coloque em prática.
Aqui, ó, tava procurando ele. O Caibalion. Deixa eu ver aqui. Ó, eu comprei do nada. Nem sabia do que se tratava. Só vi no site e comprei. Então, aí foi só o Caibalion. Aí foi quando acontece assim, o Daniel, é porque foi a sua centelha divina que te conectou com esse livro. Ok? Quando é assim, quando você já vê que comprei aleatório, nem estava procurando isso. Olha, foi diretamente da fonte. Olha aqui, vou ler aqui então primeiro aqui uma frase, né? Esse livro foi escrito, né? Foi dito que esse livro foi escrito por Hermes Trismegisto, né? Um iniciado, né? Ou seja, os 3 iniciados, né? Da Antigo Egito, né? Da era da filosofia hermética, enquanto a gente está recém aprendendo a andar, esse povo da filosofia antiga do Egito e da Grécia, eles já voavam. Então, o princípio do ritmo, por exemplo, tudo tem o fluxo e refluxo, tudo tem suas marés. Olha aqui, parece que não. Olha aqui, o Daniel, esse é para você. Eu abri aleatório aqui. Presta atenção no princípio do ritmo. É justamente o que você falou, que você oscila em suas emoções. Olha só. Tudo tem o seu fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés. Tudo sobe e desce. Tudo se manifesta por oscilações. Olha aqui o princípio do ritmo agindo na sua vida. Só que vou ensinar como é que você faz então o princípio do ritmo funcionar ao seu favor. Ó. Tudo se manifesta por oscilações. Se manifesta por oscilações compensadas, à medida do movimento à direita e à medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. O que é essa lei, por exemplo, do ritmo, para você que está oscilando em vários sentimentos, pensamentos por dia? Olha a lei do ritmo aqui. A lei do ritmo. Imagine que no universo existe um pêndulo. Tudo também, você vai ver mais à frente do livro, tudo também tem seu lado positivo, seu lado positivo, seu lado negativo. A inversa aqui é o inverso aqui é a bolinha embaixo, né? Um pêndulo é assim. E aí por isso que às vezes você está alegre, ou seja, aqui é o lado negativo, né? Às vezes você se acorda alegre e às vezes você acorda triste. Esse pêndulo ele fica assim o tempo todo no universo. Ó, ele fica oscilando. Olha o que fala ali aquela frase. De oscilar entre a direita e a esquerda. Né? Direita, positivo. Esquerda, negativo. Por isso que às vezes você está triste, às vezes você está alegre. Como que você faz para essa lei do ritmo ficar, né? Eu chamo de burlar. Como que você faz para ficar no alegre? Através dos pensamentos e sentimentos. Através dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. Ou seja, olha aqui como tem a ver. Olha, abri o livro aleatório, você comentou do livro e eu falei que você tem que ter foco. Foco no que? Você é observadora da sua realidade, do seu mundo. Se você sabe, você observa que você está triste, o que você tem que fazer para que este pêndulo saia da tristeza para a alegria? Movimente-se, comece a rir, coloque músicas alegres, vai passear no parque, vai ensinar o papagaio a falar, vai caminhar com o cachorro, porque você é o observador da sua realidade. Você observa, olha, eu estou me sentindo triste, ou seja, a lei do ritmo está para o lado do pêndulo, do lado negativo.
Então, se eu sei que essa lei está pro lado negativo, o que eu preciso fazer para chegar até a alegria? E aí eu falei até na live sobre as leis. Comece a rir aí agora. Estou triste, aí começa a rir. Abre sorriso, forçadamente mesmo. Quando você vê, você está dando gargalhadas. Saia do lugar, do ambiente que você está, que está te deixando triste. Vai fazer alguma coisa que você goste. Essa é a forma de você burlar esse pêndulo. Você observa, olha, eu estou me sentindo triste. Estão enxergando? Quem está entendendo? Eu observo o meu pensamento, o meu sentimento de tristeza. Então, ou seja, eu estou consciente de que eu estou triste. O que eu preciso fazer para sair dessa tristeza? Eu preciso fazer algo que me deixe feliz. Agora eu estou com ansiedade. Eu preciso fazer algo que eu pare de ficar pensando no futuro que ainda não aconteceu. De ficar ansioso porque é algo que não aconteceu ainda. Como que eu vou estar aqui, por exemplo, a nossa live de amanhã, mas tem a live amanhã. Como que eu vou estar agora aqui ao vivo com vocês e já preocupado com a live de amanhã ou de segunda? Não, eu estou 100% aqui. Eu estou observando essa realidade aqui agora. Eu estou aqui, sei que Marines está aqui, que Daniela está aqui, que Rodrigo Erdal, que a Gilene, deixa eu ver quem mais, a Cícera, a Daniele, a Josi, a Leandra, abençoado, o Bruno, boa noite Bruno, a tela preferida aqui, Vibes, Cris. Então, ou seja, eu estou totalmente focado no agora. E eu já falei várias vezes nas lives, por que que acontece isso de que você não tem foco? Porque você está ou vivendo, aí a mesma coisa que tudo tem seu lado, ó. Só existe o hoje. Já falei isso aqui várias vezes. E o futuro e o passado. Só existe o hoje. Estão conseguindo enxergar? Esse é o passado e esse é o futuro. O futuro ainda não aconteceu, o passado já passou e o passado só é uma percepção da sua mente, só tem essas informações na sua mente de passado. Ou seja, se no hoje, no agora, você está pensando no passado, o seu agora é o quê? O seu hoje é um hoje de passado, de coisas passadas. Ou se você, no seu hoje, no seu agora, você está pensando no futuro que ainda não aconteceu, você está vivendo num futuro que ainda não aconteceu. Ansiedade. Quando você está preso no passado, depressão. E quando hoje não está bom, o que fazer? Acabei de falar. Quando hoje não está bom, eu preciso fazer algo que eu mude essa frequência, que eu me sintonize com algo diferente. Assim, eu já percebi que quando penso no passado não fico bem. Por isso, porque agora você perguntou ali, ó. E quando hoje não está bom? Porque o seu hoje, você está pensando no passado. Então, o seu hoje é o seu passado. Por isso que nunca está bem no hoje. E aí amanhã de novo. E aí depois de amanhã de novo. Então hoje o que é? Hoje é, por exemplo, dane-se, eu vou pra live. Vou pra live do mentor Ricardo Pacheco. Vou pra live dele, vou ficar ali, vou aprender. E dane-se, tem que fazer, tem que ir aqui, tem que ir ali. Eu vou ficar totalmente focado, presente aqui. Deixa o sábado para sábado, deixa o domingo para domingo, deixa a segunda para segunda, entendeu? Então você tem que estar totalmente conectada no presente, no hoje. Aí por isso que gera todos esses oscilação. E olha que eu li aqui para você, foi aleatório que eu abri e caiu na lei do ritmo. Tudo tem seu fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, né? Às vezes não diz que a maré tá boa, né? O mar não tá bom para peixe, às vezes o mar não tá bom para peixe. Doutor Eduardo, seja bem-vindo. Fala Gouveia também, seja bem-vindo. E olha que interessante, você falou sobre oscilar olha como você está sintonizado. Você falou em oscilar, e às vezes está triste, às vezes está alegre, às vezes está isso, está aquilo. Lei, princípio do ritmo.
Tudo tem seu fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce, tudo se manifesta por oscilações compensadas à medida do movimento à direita e à medida do movimento à esquerda. O ritmo é compensação. Ou seja, eu sei que eu estou consciente que essa lei está agora, né, com esse pêndulo está para o lado negativo. Eu vou fazer de tudo para me chegar ao lado do positivo. Eu estou consciente. Por isso que Neville fala muito sobre a consciência, o poder da consciência. Você é consciente de ser, né? Como ele explicou agora também, que eu fiz o vídeo lá ontem, sobre, tá aqui no TikTok, sobre Salmos 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quem é o Senhor? A sua consciência de ser. Se você é o Senhor da sua consciência, você tem essa consciência de ser o que você quer ser, você é o seu Senhor e o seu pastor, e nada faltará. Ele falando na forma metafísica, porque a Bíblia ela é interpretada na forma metafísica. Nós lemos ela como uma forma literária. Mas, né, o Senhor é ser a consciência de ser. Entendeu? Eu estou consciente, por exemplo, que nem você falou, você está consciente de ser uma pessoa que oscila em vários tipos de sentimentos, pensamentos por dia. Então você se torna isso. Você é isso. Você vive isso. Você vê o seu mundo assim. Você age dessa forma. Ok? Entenderam? Marines curtindo. Rodrigo curtindo. E olha que coisa, hein, Daniele? Você falou sobre oscilar, hein? Tá até amassado já a capa aqui. Você falou em oscilar de emoções, e a gente leu o princípio do ritmo, né? Então, olha que interessante como você está conectado. Olha que interessante. E, aliás, você falou que comprou o livro aleatório, né? Você acha que foi aleatoriamente. A sua centelha divina, seu eu superior, a sua fonte, o seu eu superior fez você se conectar com esse livro. Então, bora, entenderam aqui? Pessoal, para de comentar aí. Vocês entenderam então essa parte aqui? Quando você... eu comprei aleatório e depois pesquisei sobre ele um pouco. Mas não foi... Você comprou ele aleatoriamente, mas foi a sua fonte, o seu eu superior que fez você se conectar com esse livro. Porque olha como que é as coisas. Você se conectou, né? É energia, ok? É energia. Você poderia ter comprado um livro, sei lá, Os Três Porquinhos, né? Não, foi um livro que fala justamente, olha que interessante, que eu abri na lei do ritmo aqui para você. Falamos sobre a lei do ritmo, que fala justamente o que você pensa, que você oscila em vários sentimentos e pensamentos. Já fizeram aí então o desenho? Então, quando tem foco, você foca em algo, um desejo ardente. Você tem que saber o que você quer. Por exemplo, eu quero ser alegre. Então eu preciso focar em coisas que me deixam alegre. Qual é o problema? Sabe qual é o problema? A verdade é que todos nós temos foco nos problemas. Nós temos foco nos problemas. Inclusive tem vou deixar uma frase aqui que eu inclusive faz parte desse estudo aqui que nós estamos falando, sobre manifestar seus desejos e sintonizar-se na frequência certa. Por exemplo, inclusive eu acho que eu gravei esse vídeo falando sobre essa frase. Eu gravei, tá aqui. Mas faz uma coisa aí pra mim. Façam uma coisa aí pra mim. Vocês todos que estão aqui comigo. E eu vou anotar essa frase aqui no quadro para vocês escreverem e manter aí com vocês, para vocês fazerem essa pergunta sempre. Presta atenção aí, ó. Feche seus olhos aí agora. Fecha seus olhos.
Respire fundo. Agora eu vou trazer uma pergunta, vou fazer uma pergunta para vocês. E vocês vão refletir nessa pergunta. E eu quero que vocês sintam. Fechar os olhos. Esquece, depois você aí comenta. Olha só. Vocês vão fechar os seus olhos e eu vou fazer uma pergunta. E você vai fazer essa pergunta para você mesmo. Como eu me sentiria se todos os meus problemas desaparecessem agora? Como que você se sentiria agora se todos os teus problemas desaparecessem como um passe de mágica? Abra o sorriso, ó. Sumiu todos os teus problemas. Faça essa pergunta. Eu vou anotar ela no quadro aqui para você copiar aí. Como que você se sentiria se todos os teus problemas desaparecessem agora? Eu me sentiria nas nuvens. Nossa, imagina, sem problema, sem conta para pagar, sem precisar correr no dia a dia, sem precisar só ir para a natureza, observar a natureza. Não tem mais problema. Imagina como que você se sentiria agora se todos os teus problemas desaparecessem. Ok? Volta aí comigo. Ó, eu já sou feliz. A Leandra abençoada falou: eu já sou feliz. Mas reflita nessa palavra. Como que eu me sentiria se todos os meus problemas... Leandro, você você já está num patamar mais elevado de expansão. Mas tem pessoas que, por exemplo, a Daniele, oscila em vários tipos de sentimento e pensamento. Eu quero que, por exemplo, ela pense, feche os olhos e pense assim: como que eu me sentiria agora? É o hoje, é o agora. Como que eu me sentiria agora se todos os meus problemas desaparecessem como uma fumaça? E se agora esses problemas que me atrapalham a minha vida, que me deixam cada vez mais e mais triste, os problemas do dia a dia, de tudo, dessa correria que a gente tem, e se ele sumisse agora, como se eu fizesse assim, ó, como se fosse uma farinha em cima da sua mão e você assoprasse, ó. Suma problemas. Agora não tem problema mais nenhum. Boa noite, Solirene. Agora já me senti muito leve. Viu, Girlene? Faça essa pergunta: como é que eu me sentiria e como que eu me sentiria agora se todos esses meus problemas sumissem, desaparecessem como a fumaça? E agora uma outra pergunta. Já vou avançar aqui a aula aqui, mas depois nós vamos voltar aqui de novo. Como eu me sentiria se tudo o que eu mais quero já tivesse acontecido? Feche seus olhos de novo e faça essa pergunta: como que eu me sentiria agora se o meu desejo já fosse realidade, já tivesse acontecendo agora? Esfregue suas mãos, abra um sorriso. Como que você se sentiria se tudo que tu mais quer já tivesse acontecido? Por exemplo, como que você se sentiria agora se você conseguisse fazer as pazes com aquele seu ente querido, com aquele seu parente que você não fala há anos? Como que você se sentiria se você já estivesse dirigindo o carro que você sonha, nesse momento agora, nesse momento presente? Como que você se sentiria se você tivesse a saúde perfeita para você que estiver enfermo? Lembre-se de como que você era saudável. Lembre-se, por exemplo, quando você era mais jovem, que você tinha mais vigor, corria, não cansava, não sentia frio, não sentia calor, estava sempre com uma disposição lá no alto. Como que você se sentiria agora se tudo que você mais quer já tivesse acontecido?
essa segunda pergunta. Boa noite, Dani Machado. Essa segunda pergunta eu deixo para vocês. Como que você se sentiria se tudo que você mais quer agora já estivesse acontecendo? É alívio. Sempre fala, depois que você visualiza e faz essa pergunta, essas duas perguntas que eu fiz para você. Como que eu me sentiria agora se todos os meus problemas desaparecessem como um passe de mágica, como um estralar de dedos? Chega a dar um alívio. Esse é o espírito, esse é o sentimento que você tem que ter. Damasceno, boa noite. Esse é o espírito, você fazendo as perguntas certas. Lembra que eu falei sobre as perguntas poderosas? Sobre afirmações de fazer as perguntas, para fazer com que a sua mente já entenda como uma verdade. Como que eu me sentiria se o desejo que eu mais quero já tivesse até acontecido agora? E essa mais poderosa, a primeira palavra, a primeira pergunta que eu deixei, que eu falei para vocês, foi: como que eu me sentiria se todos os meus problemas fossem resolvidos? Já tivesse sumiu, passe de mágica. Esse é o estado de ponto zero, a qual quando a gente entra numa oração, numa meditação, que você está tão concentrado, está tão conectado com a sua verdadeira fonte, que você não sabe que horas são, você não sabe onde que você está, você não fica pensando em problema, não fica pensando em trabalho, não fica pensando em filho, em correria, e que carro estragou, e que não sei o que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Esse é o estado de ponto zero, onde nenhum problema afeta minhas emoções. Afinal, se eu fiz a pergunta, como que eu me sentiria se todos os meus problemas fossem resolvidos, tivessem sumido, desaparecessem? Se você está nesse ponto, você não tem pensamento negativo nenhum, você não tem pensamento que te atrapalhe. Esse é o espírito, esse é o sentimento. Você, todo momento que você chegar, que você se sentir triste, se você se sentir perdido, se sentir cheio de problema, você vai... Posição de poder, lembra? As mãos na cintura. Poder da posição da Mulher Maravilha, do Super-Homem. Feche seus olhos e diga: como que eu me sentiria agora se esse problema desaparecesse? Como que eu me sentiria agora se esse problema que eu estou passando agora desaparecesse? Sobe, vai embora o problema, não faz mais parte da minha vida, suma como uma fumaça. Aí você vai para o sorrisão, porque isso só está na sua mente. Quando você fica preso no passado e está vivendo o passado no agora, esse passado é o seu presente e é o seu futuro. Quando você se desconecta disso, isso não faz mais parte de mim. Corta o cordão umbilical do seu passado. Você está preso como se fosse um bebê ainda no ventre da sua mãe. Você fica preso nos seus traumas, suas emoções, os seus medos. Você fica agarrado como se você estivesse conectado por um cordão umbilical a esse problema, a essa situação, que você não consegue se desvincular disso. E quando você entra em estado de ponto zero, você dá uma ordem. Você dá uma ordem para os seus problemas. Problemas não existem. Sumam agora, como um passe de mágica. Eu sou a minha própria consciência. Eu estou consciente de que eu preciso mudar a minha situação agora. Como que você se sentiria se todos os teus problemas sumissem, desaparecessem? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês. Se desvincule de tudo que te trava, de tudo que te prende, pessoas, circunstâncias.
Às vezes você fica pensando no que os outros vão pensar de você, muito pensado. O que o fulano vai pensar se eu fizer isso? O que o fulano vai pensar se eu abrir um negócio? O que o fulano vai pensar se eu fizer esse curso? Dane-se! Eu passei por longos anos da minha vida pensando no que os outros iam pensar de mim. Enquanto os outros se elevam, você fica cada vez mais lá embaixo. E a circunstância, a situação que fica tomando conta da sua mente, das suas emoções, às vezes não está nem aí para você, não sabe nem se você está bem, se você está mal, e você está preso àquilo. Você tem que corta o cordão umbilical. Por isso que isso mesmo, Ricardo. Gilene, corta agora, Gilene. Por isso que quando Deus falou para Abraão: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Sai da tua terra, da tua parentela, sai do passado, dos teus problemas, sai da volta, e literalmente também, sai da volta das pessoas que te sugam tua alma, que dizem sempre para você que você, se eu fosse você eu não fazia isso. Sai da tua terra, da tua parentela, sai daquele estado de passado que já passou. Você não é o seu passado. Você não é isso que você acredita que você é. Tem alunos, pessoas que chegam para mim e dizem: eu não consigo nem me ver no espelho, não consigo nem enxergar no espelho. Eu disse: vocês não são isso, essa versão que você olha no espelho, foi uma versão que te contaram e você acredita até hoje nisso, e você está se martirizando. Você fica olhando para o espelho e falando: você é feia, você é isso, você é aquilo, porque alguém algum dia falou para você isso, e você trouxe isso como bagagem, como uma maldição que te atrapalha hoje na sua vida toda. Deixa eu ver quem é que falou aqui. Leandra, são apenas desafios que são necessários para o meu crescimento. Exatamente. Gente, se não fosse, é no meio das dificuldades, dos desafios, que Deus, o universo, vê quem é que são os fortes e quem são os fracos. Eu iniciei a live falando sobre, que fala lá na Bíblia: muitos são chamados e poucos são escolhidos. Isso aí se fala de consciência, A consciência está aí, a expansão de consciência está cada vez mais cristalina, só que todos são chamados, mas poucos são escolhidos, Poucos querem se conectar com a sabedoria da fonte, poucos querem despertar. Se você olhar agora, tem pessoas que estão na gandaia, estão em festa, e tudo bem, é a vida que eles querem. Para vocês entenderem uma coisa, de que se vocês estão aqui, vocês não estão aqui por acaso. Vocês se conectaram com a fonte, escolheram estar aqui. Você pode muito bem agora só rolar o dedo aí, e você vai para uma live de musiquinha, de música antiga, de música de não sei o que, de pessoas fazendo lá com a cara toda pintada, fazendo um monte de coisa. Você pode fazer o que você quiser, só que você escolheu estar aqui. Por isso que muitos são chamados, poucos são escolhidos. Muitos são chamados para expansão de consciência, mas poucos são escolhidos. Poucos que acessam estados elevados de consciência, níveis de consciência e nível emocional. Por isso que você vê pessoas caminhando na rua como se estivesse flutuando, e você caminha: ai meu Deus, eu tenho que correr. Tem pessoas que estão ali flutuando. Mas como que aquela mulher, como que aquele homem consegue? Olha o que está acontecendo. É que essa pessoa está olhando para dentro dela. Por isso que às vezes você acha que é injusto um rico, um multimilionário, um
bilionário, às vezes você achar que ele não ajuda os pobres. Não, é que ele olha para dentro dele mesmo. Isso não é questão de dinheiro, isso é questão de mente, isso é questão de mentalidade. Até porque lutaram, chegaram ali, e não foi fácil, não é fácil. E quantos, de repente, ministério da dona chegou o mistério e apareceu. E o quanto dessas pessoas que estavam, por exemplo, uma live por anos aprendendo, lendo livro, ministério da Dona Rosa, boa noite, estavam numa live aprendendo, lendo livros, encarcerado dentro de casa, só aprendendo. E quando passou muita dificuldade, passou sozinho, passou lutando. E aí, quando atingiu o seu sucesso, ele entende de que como que é estar lá embaixo. Mas é questão de mentalidade, de frequência e de nível. É nível financeiro, nível espiritual, nível material, nível emocional. Então eles entendem como que é estar lá embaixo, só que eles não querem estar lá embaixo. Por isso que o próprio Jesus disse lá que os pobres sempre tereis convosco. Ele não estava falando sobre dinheiro. Isso aqui é sobre expansão de consciência também. Sempre vai ter pobres de espírito, pobres de dinheiro, pobres de mente, pobres de emoção, não conseguem lidar com as emoções, hoje estão aí perdidos, desejando que a segunda não chegue. Rosemary, boa noite, tá curtindo, ó, Rosemary, começou a seguir. Entenderam então, gente, como é que funciona? Você vai fazer essa pergunta então, essas perguntas. Como que eu me sentiria agora se todos os meus problemas desaparecessem como uma fumaça? Vamos continuar nossa aula aqui. Senão a gente começa a falar em reflexão e a gente se vai, né? Simbora? Então vocês anotaram aqui? Então, já que vocês anotaram aí, então, o primeiro passo, então, que vocês têm que fazer para manifestar seus desejos e sintonizar-se com a frequência certa. Fazer essa pergunta já faz você ficar mais aliviado, né? Como a Gerlene falou ali, a Gerlene falou que sentia até mais leve agora. Ou seja, é esse estado, você tem que estar no agora, tem que acessar esse estado de espírito, de felicidade, de neutralidade. O que é neutralidade? Você não está nem triste, nem alegre, você está neutro, você não está pensando em problemas e você também não está nem pensando na solução, você está neutro, você está no centro, você não deixa que nada, nem tipo de pensamento, nem sentimento te afete. Então, o primeiro passo, então, é limpeza do estado mental, que é justamente isso, é você fazer essa pergunta: como que eu me sentiria se todos esses meus problemas desaparecessem agora? Imagine se você livre de preocupações, vivendo em total paz e felicidade. Imagine isso. Você pode se visualizar em um local paradisíaco, como uma praia tranquila, ou um campo aí florido, né? Você vai se visualizar, então, fecha seus olhos e aí você se visualiza como que completamente livre de preocupações. Como que todos os meus problemas desaparecessem? E se eu tivesse agora lá numa ilha, né? Uma redezinha, uma água de coco, aqueles coqueiros lá, coisa mais linda, aquela água cristalina, sabe? Você observando o mar,
aquele solzinho gostoso batendo no seu rosto, você tomando uma aguinha de coco. Como que seria se todos os teus problemas aí desaparecessem? Como que seria você estivesse numa ilha paradisíaca ou num campo florido? Imagina você num campo florido. É um campo de flores perfumosas, né? Flores maravilhosas, aquele campo lindo, ou aquele lugar assim, aquela floresta com cachoeira, com o som dos pássaros cantando, o barulho, o som da cachoeira, onde você não vê buzina de carro, você não vê caos, você não vê gritaria, barulho de moto, de cachorro, de sei lá. Como que seria se todos esses problemas sumissem e você estivesse num lugar como esse? Você vai visualizar isso. Ó, e o próximo passo é você permita-se se sentir leveza por alguns minutos. É que nem aqui eu estou falando com vocês, mas quando eu falo para vocês fazer, né? Que nem eu estava falando aqui, ó, visualize você sem preocupações, lá numa ilha. Eu já estava me visualizando lá já. Estava visualizando, eu vi 2 coqueiros, a qual eu estiquei uma rede, tem uma aguinha de coco, um solzinho batendo ali, entre um pouco de sol pegando, um pouco de sombrinha assim dos coqueiros, aí aquela água cristalina no mar, tomando uma aguinha de coco. Como que seria? Gente, isso aqui faz com que a sua mente pare de ficar pensando em preocupações, na correria do dia a dia. Você se visualiza e você acessa uma frequência. É isso que eu estou falando sobre frequência certa, como você acessar a sua frequência certa. Quando você faz esse tipo de visualização, como disse a Gilene aqui, nossa, me senti até mais leve. Ó, tudo está sem bem. Tudo acontece para o meu bem maior. Josi Portela, isso, Leandro, tudo acontece para o meu bem maior. Tudo dá certo para mim. Então, como que se você, permita-se então tirar alguns minutos do dia. Louise Hay disse, adoro Louise Hay, tem os livros dela também. Então, como que você tem que sentir essa leveza por alguns minutos ali. Respire profundamente, experimente uma sensação de liberdade total. Então, eu vou escrever aqui no quadro o passo que vocês vão fazer. Primeiro, você vai escrever o título desse primeiro passo, que é limpeza do estado mental. Limpeza do estado mental. Esse é o primeiro passo. Você vai escrever então, limpeza do estado mental, feche seus olhos e pergunte-se. Aí você vai escrever a pergunta aquela que eu fiz vocês refletirem na pergunta aquela, né? Você vai fazer a pergunta então, como que eu me sentiria? Vou escrever aqui, eu puxei aqui a mesinha. Como que eu me sentiria então? Escreva aí. Como que eu me sentiria? Como que eu me sentiria? Estão escrevendo? Elisângela, boa noite.
Como que eu me sentiria se todos os meus problemas desaparecessem? Boa noite, Elisângela. Boa noite, Marcos Costa. Como que eu me sentiria, então? Essa é a pergunta. Primeiro você vai colocar limpeza do estado mental. Como fazer a limpeza? Ó. Feche seus olhos e permita-se. Permita-se o quê? Permita-se acessar esse estado emocional que é dessa pergunta que eu coloquei aqui para você seguir. Você vai colocar, então, como que eu me sentiria se todos os meus problemas desaparecessem agora? Você vai fechar os olhos e vai fazer essa pergunta para você. E você vai refletir, então. Vai se sentir. Você vai sentir. Quando você fecha os seus olhos, você faz essa pergunta. Como que eu me sentiria agora? Como que eu me sentiria agora se todos os meus problemas desaparecessem como uma fumaça? Você já vai sentir uma leveza, como a Juliane falou. Nossa, eu me senti até mais leve. Então, aí você vai fechar seus olhos e fazer essa pergunta. Então, imagine-se completamente livre de preocupações. Quando você faz essa pergunta, você tem que sentir, como que eu me... imagina se eu estivesse agora livre de todas essas preocupações, vivendo num momento total de paz e felicidade. Aí agora, no segundo passo, o segundo passo, você vai sintonizando-se com o seu desejo. Você vai escrever no título do segundo passo, sintonizando-se com o seu desejo. Com essa letra B. B com essa letra? Com essa letra mesmo. Eu estou escrevendo rápido aqui, que é para vocês pegar, porque eu já pago e já sigo pro resto. Sintonizando-se com o seu desejo. Então, agora que você limpou sua mente, você se visualizou sem ter problema nenhum, você vai sintonizar-se com o seu desejo. Então, você vai fazer a pergunta, então. Pergunte-se, então, agora essa próxima pergunta você vai fazer para você também. Como eu me sentiria Como eu me sentiria se tudo que mais é neurociência, sim, neurociência, física quântica, programação neurolinguística, hipnose, tudo é estratégias, técnicas. Pergunte-se, como que eu me sentiria se tudo o que mais desejo... E se tudo que eu mais desejo? E se tudo que mais desejo... E tudo que eu mais desejo... E tudo que eu mais quero já tivesse acontecido? Essa é a segunda pergunta que você vai fazer.
Você primeiro a limpeza do estado mental é fechar os olhos e perguntar: como que eu me sentiria agora se todos os meus problemas desaparecessem agora? Depois que você fez isso, você vai se sentir mais leve. Você vai entrar na próxima, sintonizando-se com o seu desejo. Pergunte-se: como que eu me sentiria se tudo que eu mais quero, tudo que eu mais desejo já tivesse acontecido? Uma pergunta. Como que você se sentiria? Aí o desejo é seu. O desejo é seu. Você sabe aquilo que você deseja. Você sabe. Aí o desejo é seu. O meu desejo é diferente do seu. O desejo da G é diferente da Solirene, do B aqui, da B aqui. É diferente da Gilene. Entendeu? Então, como que você se sentiria se, por exemplo, aí a pessoa aí tá agora, como que eu me sentiria agora se eu tivesse já o carro que eu quero, por exemplo? Como que você vai se sentir? Lufaninfa, boa noite. Então, como que você se sentiria? Então, vocês vão fazer essas perguntas. Vão fazer essas perguntas e vocês vão sentir. Tem que sentir quando você faz essa pergunta. Essa primeira aqui, gente, já faz com que você acesse um estado emocional muito, muito prazeroso. Porque você vai fazer essa pergunta: como que eu me sentiria se todos os meus problemas desaparecessem? Nossa, imagina. Você vai sentir mais leve, mais tranquilo, mais feliz. Imagina se não existisse problema nenhum. Você vai se sentir isso. Depois você vai fazer uma outra pergunta: e se esse meu desejo, aquilo que eu mais quero, já fosse verdade, já tivesse acontecido, já tivesse até acontecido, já está até no passado do futuro, por exemplo, entendeu? O carro que eu queria, olha só, não aconteceu. Aí você fala: não aconteceu ainda, mas como que eu me sentiria se eu já até tivesse esse carro? Se eu já tivesse esse carro já por 2 anos, como que você se sentiria agora? Você vai ver que a sua mente, a sua energia, a sua frequência vai lá acessar essa informação que já existe, tudo no universo já existe. Só basta você acessar. A gente não cria nada, a gente acessa. Tudo já foi criado. A gente só baixa o download. A gente só acessa. Porque, por exemplo, o carro, por exemplo, olha um exemplo bem simples. O carro, por exemplo, que você deseja, é só você ir na sua cidade, você vai ver. Tem 200 revendas de carro. Nessas 200 revendas de carro tem 3, 4 carros da marca que você quer. Então, ou seja, eles já existem. Só você precisa saber ter clareza de qual que você quer. Isso não é ilusão? O que é ilusão? Ilusão é você ficar pensando no passado, por exemplo. Como, por exemplo, Nox 369, seja bem-vindo. Por exemplo, a pessoa que nem eu, que vivia preso na ansiedade. Eu vivia todos os dias, meus dias de ansiedade. E eu estava vivendo uma ilusão? Possivelmente uma ilusão de que aquilo não era a minha verdade, a minha verdadeira verdade. E não era uma pessoa de ansiedade. Mas eu vivia aquilo e acabava não acontecendo, e acabava que eu não vivia uma ilusão. Você acredita numa coisa que não está vivendo? Tudo começa na sua mente. Tudo começa na sua mente. Da sua mente parte para as emoções. Das emoções você vai ter a sua realidade. A sua vida, olha para sua vida hoje. Olha para sua vida. Resultados, não resultados, tudo foi um pensamento, um sentimento anterior. Foi um estado emocional e mental anterior. Não tem como você... Não vou dizer que não tem como fugir, porque tem, né? Mudando o estado mental e emocional. Isso é científico, comprovado cientificamente. Esta noite temos uma pessoa aqui que é bem questionadora, e assim é bom, isso é bom. Como mudar? Nox 369.
Gente, mudando a sua mente, os seus pensamentos, a sua consciência, você é e tem aquilo que você acredita ser e ter. Você pode vir, tem pessoas que vão perguntar, e que é comprovado cientificamente? Inclusive não foi comprovado cientificamente que uma certa picada de um inseto que o ser humano dá, e você foi lá e deu o braço 4 vezes. E aonde que você vê comprovação científica naquilo? Você tem que ir direto, faz o seguinte, coloca em prática, faça isso, anote essas perguntas. No momento, por exemplo, o momento mais difícil da sua vida, de repente sua vida tá às 1000 maravilhas, e que maravilha, que fique de 1000 maravilhas, fique de 2000 maravilhas. Mas se tá no momento ali, que nem a Daniele, por exemplo, falou, eu oscilo todos os dias em 3DMR4. Bem-vindo. Ricardo, eu vou ter que sair, até mais. Tá bom, Gilene, obrigado pela participação. Por exemplo, a pessoa diz, eu oscilo todos os dias, o tempo todo. Uma hora eu tô feliz, uma hora eu tô alegre, uma hora eu tô chorando, uma hora eu tô dando risada. Como que eu faço? Faz, Gilene tá aí. Faz a técnica, faz. Tá triste? Se pergunte, tá triste por quê? O porquê que eu tô triste agora? Raciocine, pare e pense, respire fundo, mas por que eu tô triste agora? O que me fez? O que alguém me fez eu ficar nesse estado emocional? Aí você vai fazer a pergunta, vai fazer a limpeza do estado emocional, do estado mental. É fechar os olhos e se perguntar, como que eu me sentiria se esse meu problema, essa minha tristeza sumisse agora, como eu soprasse, agora ela sumisse. Aí, por exemplo, a Gilene colocou aqui, só eu falar que ela falou, por exemplo, que eu me senti até mais leve. Ou seja, então, por que para ela funcionou? Por que você faz, a gente faz a técnica, a gente pega, milhares de pessoas aplicam, fazem, aplicam, tem resultados, e aí é comprovado cientificamente? É comprovado pela pessoa. Eu fiz e funciona. Eu fiz uma live aqui, falei, acho que a Nani tá aqui, né? Foi a Nani, né? Fiz uma live aqui, dei só uma dica de como fazer o trabalho, a pessoa fazer um trabalho ali, a pessoa foi lá e botou em prática e já tá acontecendo. Ou seja, qual é a comprovação científica dela? É colocar em prática, eu vou ver se funciona o que esse cara tá falando. Se funcionar, eu vou continuar seguindo fazendo. Se não funcionar, vai parte para outra. Lúcia Nascimento, escrevo muito o que eu desejo em um caderno. Desabafo também escrevendo. Eu também, mas nunca funcionou. A B aí nada funciona. Às vezes aí não é comprovação científica, não é coisa. É quando a gente faz alguma coisa, a Solerine faz todos os dias, e obtém resultados. O que tá de errado? Só o fato de você falar aqui que não funciona, você já está descreditando, qualquer coisa que vão te ensinar, você já vai fazer com essa mente, com esse estado emocional, jogue a caneta, não vou jogar porque não funciona. Porque você, de uma outra técnica que você fez, uma outra coisa que você fez, duvidando, não funcionou. E aí agora tudo que te falarem, nada vai funcionar. Porque é a técnica. A pessoa que está falando? Não, é você mesmo. Eu, quando comecei a fazer meu caderno da gratidão, gente, eu reprogramei a minha mente com o caderno da gratidão. As formações vieram depois. Eu fazia uma escrita que nem a Lúcia e a Solerene fazem aqui, eu fazia e ainda faço até hoje, a Lúcia, de escrever, assim que eu escrevia tudo ao contrário daquilo que eu acreditava. Eu acreditava que eu era ansioso, que eu era depressivo, que eu tinha necessidade de aprovação, que todo mundo era contra mim. Eu escrevia tudo ao contrário todos os dias. Eu já mostrei na minha live. Já mostrei o bolo de reprogramação mental escrita. Foi assim que eu reprogramei minha mente. Depois que veio as formações, que eu fui entender o que é colapso da função de onda, o que é dupla fenda, o que é neurociência, o que é hipnose, o que é mente subconsciente. O que é mente subconsciente, consciente, foi depois que eu fui entender a parte científica das coisas. Mas o caderno eu fazia, o que eu pensava?
Gente, eu vejo todo mundo falando nesses cadernos. Eu pensava há 15 anos atrás. Eu vou fazer. Se essas pessoas falam que funciona, eu vou fazer. Se funcionar pra mim, eu vou continuar fazendo. Tanto é que eu sempre falo aqui. Tanto é que eu falo aqui, pela lógica, eu não precisaria mais fazer. E tá aqui, ó. Hoje meu caderno quântico. Pela lógica, não tenho. Não precisava mais eu fazer, porque eu consigo fazer pela minha mente. Eu consigo estar na minha mente, tá aqui, eu faço todo dia. Entendeu? Ó, aqui. Então, e eu pensava assim comigo, se isso funciona, eu tenho que fazer. Gente, todo fracassado, cheio de problemas, cheio de coisa de ansiedade, um monte de coisas. Se isso aqui funcionar e mudar minha vida, eu vou fazer. Ou você atira, parece que tem pessoas que realmente pegam a toalha e joga e diz assim, isso aí não funciona e eu vou viver empurrando, vou viver que nem aquela música lá. Deixa a vida me levar e a vida leva eu. Então vai nessa. Ó, escrever me ajuda sim. A Juliane. Ricardo, sim, preciso pintar o quadro. A Cícera vai pintar o quadro. E monta o quadro, né? Ó. E o pêndulo é verdadeiro? Responde com verdade. O que é o pêndulo? O pêndulo é só uma simbologia de que... Imagine que o universo, todo o universo, ele tem as leis que regem o universo. A lei da gravidade. Solta. É comprovado cientificamente? Se atire de um prédio. Para ver se a lei da gravidade funciona ou não. Lei do ritmo. Só visualize. É uma lei que rege o universo, que tudo tem o seu lado negativo e o seu lado positivo. Pode ver que às vezes você tá... olha para você ver. Há um tempo atrás, você aprendeu a fazer uma técnica, por exemplo, essa de escrita que você falou que não funciona. Há um tempo atrás, antes de conhecer e de colocar em prática, você fez, de repente, acreditando que aquilo poderia mudar você. Entendeu? Que poderia mudar. Só que você fez lá com uma certa tipo de dúvida, não funcionou e você acha que não funciona. Tudo no universo tem as suas leis que regem. Gente, o Antigo Egito, a Grécia, os camaradas já voavam enquanto a gente recém está aprendendo leis herméticas, leis universais. A Leandra, tenho 3 cadernos já, só escrevo meus desejos e coisas grandes que escrevi realizou-se, porque faz com acreditando. A Solirene tem um bilionário aqui que fez quando era criança. O Thiago. O B, sim. Aconteceu tudo o que ele escreveu. Todos. Luciano Hang. Todos fazem o caderno da gratidão. Uns chamam de caderno da gratidão, outros chamam de a minha carta, o meu roteiro da vida. Diário da gratidão. Isso, cara, então, você acha que, por exemplo, o Flávio Augusto vai perder tempo, bilionário, dono de milhões de empresas, vai perder tempo escrevendo? Se não funcionasse, se questione, gente, se questione das coisas, dos mundos, das coisas. Então, eu iniciei a live falando que nós estamos na era de mais expansão de consciência que tem, gente. Você tem, tanto por causa da internet, por causa da tecnologia, como que você olha para os seus antepassados, aí, seus avós, seus pais que não tinham acesso ao conhecimento, ou você mesmo, por exemplo, ia fazer um trabalho de escola, tinha que ir para uma biblioteca, abrir 300 livros para fazer uma folha, porque um livro falava de não sei o que, aí você vai lá e pega naquele livro tal, tá falando sobre tal coisa, aí você vai lá naquele livro, pega aquilo. Aí daqui a pouco você vai lá e pega outro livro dessa grossura para tirar uma coisa só. Um livro dessa grossura. Hoje você... Como faz isso? A Elaine Orives também. Também sou aluno da Elaine. Tudo que ela escreveu deu certo. Sim. Aqui, processo de visualização. Ela não tinha nada dentro da geladeira, dentro dos armários. Ela pegava, abria a geladeira. É coisa de louco.
Ou ela pegava, ela pensava assim, ou eu me mato, que ela tentou se matar 5 vezes, ou eu me mato de novo, ou eu faço essa droga funcionar na minha vida. Eu vou abrir a geladeira sem nada dentro, nem água tinha, e vou abrir a geladeira e vou visualizar que tem tudo dentro da geladeira. Os filhos passando fome, pedindo coisa. Ou eu faço essa droga funcionar, ou eu me atiro. Te entrega na vida, então, te entrega. A Solirene, eu já fui aluna dela. Ela é incrível, é demais. Então, gente, como eu falei, ó, é uma lei que funciona no universo também, assim, ó. O universo, ele premia, ele está premiando, está ativo, tanto para os dois lados, mas ativo para quem não desiste, quem tem constância. Já falei isso aqui nas lives, como que o universo vai te dar algo para você que você duvida de tudo. Como que o universo vai te entregar algo tão precioso nas suas mãos, sendo ele sabe que você vai pegar isso, ele sabe, porcaria, que não funciona, e você vai tocar num canto. Conhecimento ninguém tira isso. Conhecereis a verdade vos libertará. Libertar do quê? Da ignorância. Entendeu? Ou você se entrega na vida, que eu sempre falei para vocês. Uma coisa que eu nunca fiz é me entregar. Eu nunca desisti. Ricardo, meu esposo está ótimo. Olha aí, viu? Que maravilha, Solene. Eu fico muito feliz por isso. Demais. Porque eu sei o que é estar nesse estado aí. Que é estar, né? Como a gente diz, né? Estar, já foi, já passou. Ó, Jansen, boa noite, feliz por estar aqui. Que maravilha. Ricardo, a Cícera falou aqui, ó. Ricardo, no momento eu estou com dívidas, mas eu vou fazer mentoria assim que possível. Ah, sim, Cícera. Ah, gente, foi a equipe mandou lá, botou lá para vocês da mentoria, né, que nós vamos fechar só mais 2 turmas, né? Até ia falar isso no final, ó, e aí faltando 5 minutos. Gente, a mentoria de 21 dias comigo, diretamente comigo, tem aulas, áudios, é muita coisa. 21 dias comigo, de 2.800 para 497. Só porque já estamos em, nem sei que mês, já vamos para junho, né? Julho. Gente, 2.800 por 497. Se fechar essa turma aí, não tem, gente. Não tem. Vambora. Porque nem tem como fechar mais turma esse ano aí. Nem tem mais. Tá demais. Tá muito cheio. Tá bem, graças a Deus. Fiz tudo que você me ensinou. Na época ele ia tirar a vida, viu? Ó, a Solirene. Fiz tudo que você me ensinou. É isso aí, Solirene. Então, como é que funciona para uns? É a questão de... Aí existe aquelas pessoas que falam que... é sorte. A Solirene tem sorte. Que engraçado, a Solirene tem sorte. Mas quem passava por essa dificuldade é o esposo dela. Então quer dizer que a sorte tá só com a Solirene, não tá com o esposo dela? Não. Sorte é frase de fracassado. Sabe por que eu posso falar que falar que os outros têm sorte é frase de fracassado? Porque eu falava, fulano só tá assim porque tem sorte. Não, era uma frase de fracassado de querer tirar a culpa de cima e colocar a culpa nos outros. Carla, boa noite, Carla, seja bem-vinda. Rosângela Augusto, eu quero fazer essa mentoria com você. Isso, Cícera. É 497, aí vai para... E sendo que são 15 sessões de mentoria, né, de encontro ao vivo, aí tem todos os materiais, tudo. Só que esses 2.800 era 15. Eu vou ficar 21 dias até você
até a gente vai trabalhar em cima daquilo que você deseja, daquilo que você quer, e para todas as áreas da sua vida, e por 21 dias. Por que 21 dias? Então por 497 vai até mais do que o que era a mentoria antes, que era um valor mais alto. Por 15 encontros, agora você vai ter 21 dias. 21 dias de muito conteúdo, 21 dias de muito áudios personalizados para o mentorado. Pode tirar dúvida, pode chamar a hora que quiser, encontro ao vivo, particular, no grupo também, junto com a turma, se quiser, mas se quiser mais no particular, vai ser no particular, 1 a 1, só eu e você. Nós vamos trabalhar juntos naquilo que você deseja, naquele seu objetivo. Nós vai aprender tudo sobre a mente, como funcionam as leis, tudo. Gente, como eu disse, eu não me lembro quem é que falou aqui. Acho que foi a Cícera, né, Cícera? Que já comprou curso que a minha live entrega mais do que o curso, né? Imagina a live, né? Acho que foi a Cícera que falou, né? Imagina, se na live eu já entrego um monte de coisa, imagina como que é no 1 a 1, né? O Rodrigo Hertal tá fazendo aqui, o Rodrigo tá fazendo para formação. O Rodrigo tá fazendo formação comigo para ele ensinar, né? Ele tá fazendo formação aí, tá aprendendo, vai entrar para coaching agora, depois ele vai para hipnose, vai para programação neurolinguística. Toda a primeira parte ele já passou. Inclusive hoje tem mentoria com ele depois da live, se ele puder. Deixa eu ajeitar aqui. Rodrigo? Eu quero fazer mentoria. Então, assim, gente, tem que aproveitar. Inclusive até a chamada lá, o convite da mentoria, a gente colocou assim: até quando você vai ficar só estudando? As suas lives é um curso. É demais, e às vezes 2 horas aqui, gente. Nem curso você compra, dá 2 horas. Rodrigo, estou aqui aguardando. Então, nem curso, às vezes nem curso. Claro que hoje nós estamos entrando para o microlearning, né? Microlearning são micro tarefas, micros vídeos, porque a pessoa tá sem tempo mesmo, e a gente consegue desmistificar tudo em pequeno vídeo, em pequeno áudio. E aí a pessoa consegue aprender com muito mais rapidez e mais facilidade, né? Do que ficar 2 horas assistindo uma live, né? Ficar assistindo uma live, não, uma aula, né? Até porque as pessoas não têm tempo, né? Já teve pessoas também que entraram em contato e disseram: eu não consigo porque eu não tenho tempo. E eu disse: e quando que vai chegar o seu tempo? Eu não tenho tempo. Eu não tenho horário para fazer mentoria, eu não tenho como fazer o encontro ao vivo com você, porque eu tenho vergonha. Eu disse: até quando? Até quando? Porque era o que eu falava. Não, eu não vou fazer isso aqui porque, que será que o fulano vai pensar? Eu não vou fazer porque, eu acho que não é o momento, eu acho que não é agora. E aí, Rita, boa noite, Rita. Quando que vai ser? É a mesma coisa quando eu falo do livro. Quando eu falo de livro, quando que você vai escrever sua própria história? Ou você vai viver contando a história dos outros? Boa noite, Rita, seja bem-vinda. Gente, a mentoria, gente, eu tenho mentor, gente. Eu tenho mentor, eu pago mentor. Vocês acham que é o quê? Então, tem que ter pessoas que estão muito mais, e quanto mais, muito mais elevados que tiver, o mentor tá num jato a 200, na velocidade na barreira do som, tem que agarrar e entrar nesse jato junto. Senão, eu pensava também, isso aqui que eu tinha antes também, que eu achava, eu não vou comprar livro, que não sei o quê, porque eu pego na internet. Outra coisa que eu falava, outra coisa que eu fazia errado, que meu super falou assim, né? O meu subconsciente em sonho falou. Tanto foi aquela forma de eu ficar assistindo um vídeo de uma pessoa para aprender algo por 2 horas e não curtia. E aí no meu subconsciente, meu sonho falou assim: como que você quer que as pessoas curtam suas coisas se você não curte as delas? E aí a mesma coisa dos livros. Como que você quer ficar baixando, pedindo na internet
PDF de livro gratuito e não comprar um livro. Aliás, você não está ajudando o autor, você não está ajudando a família do autor, você tem que investir para ter retorno. Até porque hoje eu tenho 11 livros escritos, então tem que ter esse retorno. Quer pegar coisas de graça dos outros, mas quer ganhar vendendo os teus. O universo, olha, funciona tudo isso que tem o seu porquê, tem, né? Então a gente tem que seguir esse padrão. Não curte as coisas dos outros e quer que as pessoas curtam as coisas. Cícero, eu amo comprar livros e ler, gosto de sentir a própria folha do livro. Inclusive eu até tenho os meus aqui, que são os meus que eu releio e volto de novo até ficar impregnado na minha mente. Parei de comprar livro. Até porque tá surgindo os livros, Ricardo, boa noite, Solerene. Até porque tá surgindo livros aí com uma linguagem mais atual aí que estão estilo vídeo. Estão fazendo boa noite, Solerene. Obrigado pela participação. Estão fazendo com que as pessoas fiquem confusas. As pessoas pegam um livro tal e falam. E tem aquilo também, né? Que as pessoas leem as coisas por ler, né? É só pra encher a sua cabeça mesmo de coisa. Nem tem uma pessoa que conhece a Bíblia, por exemplo, de capa a capa. Só que na hora que ela vai explicar a Bíblia, ela explica direitinho, mas como que ela explica? Ela explica como se ela estivesse lendo. Porque ela não é uma pessoa que prega a palavra, que traz ali um entendimento, discernimento. Ele foi uma pessoa que decorou a Bíblia. É diferente. Então, entenderam? Decorar um livro não é diferente de colocá-lo em prática, de entender, de meditar nele. Entendeu? Boa noite a todos da live. A Sorene mandando boa noite a todos vocês. Bateu nosso horário também, gente. A Chloe, boa noite. Cheguei tarde. Vai pro YouTube? Vai, Chloe. Ô, Chloe, de novo, Chloe? Vai lá pro YouTube. Tá as outras lives lá no YouTube. Carol, boa noite. Que bom. Então, gente, vamos fazer a nossa oração aqui, quântica. Nossa oração quântica poderosa, e vamos gravar. Vamos lá pro grupo. Olha só, para vocês terem uma noção do que é o grupo. E aí às vezes quando a equipe manda uma oferta lá, aí as pessoas ficam bravas e saem dos grupos. Hoje é sexta-feira, estou desocupada. Estou desculpada. Isso. Mas tem live amanhã também, hein, Chloe? Deixa eu colocar aqui para gravar, pra gente encerrar, que ainda tem mentoria com o Rodrigo aí. Deixa eu gravar aqui pra gente colocar lá. Olha, então é que eu tava falando sobre o grupo lá. Amanhã estarei aqui, se Deus quiser. Estará, sim. E Deus quer. Que nem eu estava falando sobre os grupos gratuitos, né, de mentoria, grupos das lives, grupos que tem lá, né, dessa vossa pessoa aqui. Aí tem vários conteúdos de graça. Tem áudio de reprogramação, tem material em PDF para estudar. Tem oração quântica gravada ao vivo aqui que vai para lá para os grupos. As pessoas, quando chega uma oferta lá de uma promoção de alguma coisa para a pessoa investir e ter acesso a esse investimento, as pessoas às vezes ficam bravas e saem do grupo. Por quê? Que é aqueles tipos de pessoas que só querem as coisas de graça. Que é o que eu pensava antes. Eu só quero coisa de graça, nunca quero investir. Como que as pessoas vão investir em você se você não investe? Entendeu? Vamos gravar então, vamos iniciar nossa oração quântica então, para a gente encerrar. Essa live então vai lá pro canal do YouTube, @Ricardo Pacheco Oficial. E fique aí então que nós vamos fazer nosso processo de oração quântica, tá bom? Bora?
Deixa eu ajeitar aqui para a gente colocar a gravar. E aí você já começa a achar Acha então um lugar bem tranquilo para você ficar bem confortável, bem tranquilo. Tá ok? Um lugar bem tranquilaço para você. Uma postura bem confortável. Sente-se numa postura bem confortável. Já começa a respirar fundo. Você vai ter acesso agora a uma oração poderosa de energia, frequência de 528 Hz. Fazer com que a energia do dinheiro chegue até você, a energia da felicidade, da abundância, chegue até você com facilidade. Sei que tem pessoas céticas, pessoas que não acreditam mais em nada aqui nessa vida. Mas por que o Criador então levanta pessoas assim como eu, como várias pessoas que estão hoje distribuindo esses conhecimentos? Só basta você se questionar, se questione, esteja atento a todos os sinais que o universo te proporciona. Esses sinais, eles estão por aí o tempo todo. É você que não está consciente de acessar. Por isso que fica cada vez mais difícil. Porque você está correndo do dia a dia, correndo atrás de um tempo, correndo atrás de coisas às vezes que são supérfluas, são coisas que não fazem sentido para você. Coisas que às vezes fazem você tirar a sua atenção da coisa mais preciosa da sua vida, que é o seu tempo. Que é estar com você, se olhar mais, se abraçar mais, se amar mais, se conectar com a sua verdadeira fonte, a sua verdadeira essência. Você não veio para esse mundo para sofrer. Sim, dificuldades a gente passa, mas a diferença é que quem tem esse conhecimento consegue burlar essas dificuldades. Você consegue fazer com que essas dificuldades sumam diante da sua face. Diferentemente daquelas pessoas que estão perdidas, pessoas que acreditam ser aquilo que acreditam ser ansiosas, acreditam estar em depressão, acreditam que nada dá certo, acredita que o sucesso só acontece para as pessoas que têm dinheiro, acreditam que elas não conseguem, que elas não podem, mas você tudo pode, tudo é possível ao que crê. Crê no quê? É estar consciente de ser. Como eu citei no início da live, o Salmos 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não estou falando de religião, estou falando de poder, palavra. Na linguagem metafísica, o Senhor é o meu pastor. A consciência de ser é seu pastor. Consciência de ser é você ter a consciência de ser fracassado. Então você está consciente que você é fracassado. E por isso que você tem um mundo de fracasso. Você encontra com fracassados. Você fala de fracassos. Como se fosse algo natural. Mas não é natural. Você só passou a ser. Passou a ser aquilo que você acredita ser. Você mudando a forma como você pensa acerca sobre si, sobre suas emoções, sobre o seu mundo, o que você acredita internamente, vai mudar o seu plano externo, vai mudar o seu plano físico. Daí as pessoas perguntam, isso é comprovado cientificamente? Comprove você mesmo. Faça aquilo que milhares de pessoas ensinam. Coloque em prática. Se não funcionar, parte para outra. Mas nunca desista. Nunca diga, isso aí não funciona para mim. Não funciona para você, mas funciona para um milhão de pessoas.
Aonde que está o erro? Eu não vou ficar mais nesse trabalho, porque o chefe é isso, os colegas é isso, e às vezes o problema está em você. E às vezes o seu chefe, às vezes seus colegas não pensam da mesma forma que você pensa. Por isso que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A consciência de ser é seu pastor. Quem é o pastor? A consciência que guia a ovelha. Quem é a ovelha? É a pureza, é a lã branquinha. Então, se você é consciente de ser saudável, assim será. Se você é consciente de ser próspero, assim será. Se você é consciente de ser e ter aquilo que você tanto deseja, assim será. Nada me faltará. Nada me faltará, na linguagem metafísica, simboliza que se você sabe que você é consciente de ser e ter, nada me faltará. E isso é um poder de declaração. Nada me faltará. Sabe o que é nada? Nada é nada. Não me importa se é dinheiro, se é saúde, nada me faltará. Essa é a consciência de ser. E o decreto, com convicção, nada me faltará. Assim é e assim sempre será. Continue respirando. Esse é o momento que você precisa tirar para você. Não tem como. A gente fica perdido por tudo quanto é coisas. Às vezes não agrega valores à nossa vida. É como se você estivesse aí desperdiçando. E sim, você desperdiça seu tempo, sua energia, seu foco, sua atenção, sua frequência. E aí fica como literalmente perdida. Não sabe para onde vai, não sabe que caminho seguir. E aquele que não sabe o caminho que quer seguir, qualquer caminho serve. E o caminho que serve, que qualquer caminho que serve, é o caminho que te traz frustração, porque você vai ser obrigado a fazer aquilo que você não quer, por necessidade, por não saber o caminho que seguir. Essa foi uma das grandes chaves que virei na minha vida, é ter convicção daquilo que eu quero ser e ter. E a prova disso é que estou diante de vocês aqui. Esse que vos fala era apenas um pensamento, era apenas uma escrita num caderninho velho, a qual eu escrevia que eu ajudaria milhares e milhares de pessoas. Que como eu gostaria de ter uma pessoa como eu, há 15 anos atrás, que me ensinasse tudo isso, pegasse na minha mão e me dissesse: não vai por aí, não vai por aí, porque você vai se dar mal. Faça isso. Faça dessa forma. O universo funciona dessa forma. Olha, existem leis que estão favorecendo você e você não tem consciência disso. Você não tem conhecimento disso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando eu conheci a verdade, eu não voltei mais atrás daquela minha antiga versão, uma versão frustrada, uma versão fracassada, uma versão vitimista, que achava que o mundo todo estava contra mim. Você tem que tirar isso. Você acesse a sua nova versão. A sua nova versão já vive a vida que você deseja. Você só precisa acessar. Você precisa estar em conexão com a sua nova versão. Você vai, para finalizar, você vai dizer: eu acesso a minha nova realidade. Eu acesso a minha nova realidade. Eu aceito, eu recebo e eu agradeço. Ponto.
É isso aí. É isso aí. Você falou para você mesmo aí: eu aceito viver a minha nova realidade. Eu aceito a minha nova realidade. Tainá, seja bem-vinda. Vamos encerrar então, gente. Eu sinto compaixão, eu sinto amor por vocês. Toda vez que faço a oração quântica, eu fico visualizando vocês. Eu não fico visualizando a minha versão. Eu fico visualizando a versão da Gerlene, a versão do Rodrigo, a versão da G, a versão da Solirene, a versão da Cícera, a versão aqui da Nani, da Leandra, da Chloe, da Rosemary, da Jansen, da Josi, da Lúcia Nascimento, daqui do Tela Preferida, do Bruno, da Rose Jesus, o José Santos, o Vander Lúcio, a Antônia, a Márcia, a Uzer aqui, 4 milhões, a Tainá, a Solange, a Aline, o Reinaldo. Eu fico emanando meu sentimento, minha energia, minha frequência, a minha oração, o meu desejo de que tudo para vocês já deu certo. A Chloe, gratidão, professor, gratidão, Cícera. Essa é a minha energia. Você chora, eu choro também. Mas é choro de alegria, que eu fico visualizando vocês uma nova versão. E aceite essa nova versão. Nunca desista. Persista. Lembra? Repetição e constância. Fazer o que você aprendeu a fazer. Faça isso com constância. Faça isso com constância sem parar. E faz de novo. E de novo. Isso dá certo. Isso dá certo também. Então, eu preciso colocar em prática. A Carla, eu preciso colocar em prática. Eu vou fazer. A Sandra eu vou fazer e vou fazer isso dar certo. Aí que a gente entra naquela parte que não existe sorte. É você que faz a sua sorte. Sorte é desculpa de fracassar. Que vê você que funcionou para você. E ela vai dizer: funcionou para você, mas para mim não funcionou. Você tem sorte. É um fracassado dizendo que é o que eu falava. É um fracassado tentando tirar a culpa dele, tentando jogar de qualquer forma em você, mesmo que para você funcionou, mas ele precisa tirar esse fracasso de cima dele. E as pessoas geralmente vão querer que você fracasse. Pessoas às vezes vão só esperar você dar um tropicão e cair, porque elas estão prontas assim, esperando para bater palma. A Leandra caiu, ainda bem que ela caiu, porque daí ela está no mesmo nível que a gente. Gratidão, sim, estamos todos vivendo nossa nova realidade. Leandra, tá bom, gente? Vamos, senão eu tenho que ir para a mentoria com o Rodrigo aqui. Jansen, Gilene, quero agradecer a todos vocês pelo carinho sempre comigo. Vai lá pro grupo lá, que agora vocês vão receber lá o áudio dessa oração quântica aqui, tá bom? Lembrando que essa live vai lá pro YouTube, tem as outras lives lá. Shirlene, obrigado por curtir. Quem é Rodrigo? Rodrigo tá fazendo mentoria. Rodrigo tá aqui na live aqui junto com vocês, Rodrigo, ele estuda toda a live, depois ele parte pra mentoria depois da live junto comigo. Ele anota tudinho, ele tá sempre, aluno dedicado. Jansen, boa noite. Tá bom? É que eu tenho mentoria com ele aqui agora, ele vai sair da live, nós já vamos entrar aqui ao vivo, no privado aqui entre nós. Tá bom? Muito agradecido, cara. Gilene, muito bom. Gente, lembrando, só para não esquecer, só para não esquecer aquela promoção, hein, gente. Vai terminar, hein. Tá a mentoria de 21 dias comigo, de 497, tá bom? Qualquer coisa vocês mandam lá no grupo, pede mais informação no privado mesmo lá, tá bom? Boa noite, gratidão, Nani, boa noite a todos.
tá bom? Vocês pedem mais informações lá. Porque de 2.800 foi para 497. Só para 2 turmas aí já fechou esse ano, tá bom? Bora então, vou lá. Gratidão sempre. Amo todos vocês. Quem não seguiu, siga, tá bom? Amo todos vocês. Até amanhã às 21h30, hein? Amanhã às 21h30 aqui no TikTok. Boa noite, Chloe. Boa noite. Gratidão profunda.